Semana 7. Esboço. Continuar a viver. Na história divina dentro da história humana. Na continuação do livro de Atos. Para a propagação e edificação da Igreja. Como a manifestação coletiva de Cristo. Leitura bíblica. Et 1 para 8, 13 e 14, 2 e 16 da manhã menos 18, 21, 5 e 20 da manhã, 41 42, 6 para 4, 1 e 32 da tarde menos 34, 16 para 6 menos 7, 5 e 16 da tarde, 7 e 21 da noite, 28 para 31. Dia 1. O livro de Atos revela um grupo de pessoas que vivem na história divina dentro da história humana como o Deus em exercício. Elas se tornaram Deus em vida, em natureza, em expressão e em função, mas não na deidade, para a propagação e edificação da Igreja como a manifestação coletiva de Cristo. Et 1 para 8, 14, 2 e 14 da manhã a 4 e 10 da manhã menos 20, 31 32, 5 e 20 da manhã, 38 39, 13 para 1 menos 4, 26 para 16 menos 19, 28 para 31. Na primeira proclamação do Evangelho feita por Pedro no livro de Atos, ele citou o livro de Joel, que revela a história intrínseca e divina dentro da história exterior e humana. Et 2 e 17 da manhã menos 21. JL 1 para 1 menos 4, 2 e 28 da manhã menos 32. A história divina dentro da história humana são as saídas de Cristo, desde a eternidade, MQ 5 para 2 TB, através da ponte do tempo para a eternidade futura, SL 90 para 2, para que ele seja dispensado aos seus escolhidos como o desejo de todas as nações, AG 2 para 7 ARC, para sua manifestação coletiva e sua plena glorificação. Joel fala do derramamento do Espírito processado, consumado e composto que foi derramado no dia de Pentecostes. Esse Espírito é o Deus triuno consumado e Cristo tornado real para a manifestação de Cristo. JL 2 e 28 da manhã menos 29. Et 2. 1 a 4, 16 a 21. 1 terametro 3 e 15 da manhã menos 16. Dia 2. O livro de Atos revela um grupo de pessoas que vive na história divina invocando o nome do Senhor, sofrendo por amor ao nome do Senhor e falando em nome do Senhor, o nome de Jesus. A profecia de Joel e o seu cumprimento sobre o jubileu neotestamentário de Deus tem dois aspectos. Do lado de Deus, ele derramou o seu Espírito na ascensão do Cristo ressurreto. Do nosso lado, invocamos o nome do Senhor ascendido, que tudo realizou, alcançou e obteve. Et 2 e 16 da manhã menos 18, 21. JL 2 e 28 da manhã menos 29, 32ª. Nossa história divina em meio à história humana é uma história de invocar o nome do Senhor para desfrutar as riquezas de Cristo com vistas à edificação do corpo de Cristo como a plenitude de Cristo. RM 10 e 12 da manhã menos 13. EF 3 para 8, 19, 1 e 22 da manhã menos 23. Ao invocar o nome do Senhor, nós nos mantemos na história de ouro e divina de Deus. Uma história que começa com Enos, GN 4 e 26 da manhã, continua no Antigo e Novo Testamentos, Jó 12 para 4, GN 12 para 8, 26 para 25, DT 4 para 7, JZ 3 e 18 da tarde, 1 SM meio-dia e 18, SL 116 para 4, 13, 17, 80 para 18, 88 para 9, uma rúpia indiana 6 e 24 da tarde, IS 12 para 4, LM 3 e 55 da manhã, 57, SL 99 para 6, e 55 para 6, JN 1 para 6,
2 rúpias indianas 5 e 11 da manhã, Is 41 para 25, Et 2 e 21 da manhã, 7 e 59 da manhã, 9 e 14 da manhã, 21, 10 e 16 da noite, RM 10 e 12 da manhã menos 13. 1 com para 2 terametros 2 e 22 da manhã, e termina com a última oração na Bíblia, AP 10 e 20 da noite. Ao viver na história divina, sofremos por amor ao nome do Senhor dentro da história humana. É uma verdadeira honra sofrer afrontas por causa do nome, o próprio nome de Jesus, afrontado pelo homem, mas honrado por Deus. Et 4 e 18 da manhã menos 20, 29 a 31, 5 e 41 da manhã menos 42, 9 e 13 da manhã menos 16, 2 com 6 para 4, 11 e 23 da manhã, CL 1 e 24 da manhã menos 25. Levamos adiante a história divina dentro da história humana falando com intrepidez em nome de Jesus. Esse nome é a expressão da totalidade do que o Senhor é em sua pessoa e obra. Et 9 e 27 da manhã, FP 2 para 9 menos 11, 1 terasegundo 2 para 2, 2 com 4 para 5. Dia 3. O livro de Atos revela um grupo de pessoas que vivem na história divina, vivendo, movendo-se e agindo como um corpo. Elas fazem tudo no corpo, por meio do corpo e para o corpo. Após o Senhor Jesus morrer, ressuscitar e ascender, ele continuou a viver, agir, andar e trabalhar na terra em milhares de pessoas porque ele se dispensou a elas por meio da sua morte e ressurreição. Jó meio-dia e 24. Os 4 evangelhos nos dão um retrato da cabeça, e o livro de Atos nos mostra o corpo. Na verdade, o livro de Atos são os atos de Cristo pelo Espírito na Igreja como seu corpo, sua reprodução e duplicação. Et 1 e 14 da manhã, 2 e 14 da manhã a 42, 9 para 4 menos 5, 28 para 13 menos 15. Dia 4. O livro de Atos revela um grupo de pessoas que vivem na história divina rejeitando a si mesmas e vivendo por outra vida. Cristo como a vida divina. Esse viver coletivo de Cristo é a realidade do corpo de Cristo. A vida referida desta vida, em Atos 5 e 20 da manhã é a vida divina pregada, ministrada e vivida por Pedro, que venceu a perseguição, ameaça e prisão dos líderes judeus. A vida e a obra de Pedro tornaram a vida divina tão real e presente em sua situação que até mesmo o anjo a viu e a mostrou. Paulo vivia Cristo e servia a Deus pelo Espírito todo inclusivo de Jesus em seu espírito, o Espírito divino mesclado com o seu espírito humano como um só espírito. Ele vivia além do véu, em seu espírito como o Santo dos Santos prático, e fora do acampamento, a organização humana da religião. Et 16 para 6 menos 7, 5 e 16 da tarde, 7 e 21 da noite, RM 8 e 16 da manhã, 2 terametros 4 e 22 da manhã, 1 com 6 e 17 da manhã, RM 1 para 9, FP 3 para 3, HB 6 e 19 da manhã menos 20, 1 e 13 da tarde. Para vivermos na história divina dentro da história humana e pela vida divina em nossa vida humana, precisamos ser vasos abertos ao Senhor, o amando, recebendo, sendo enchidos por Ele e permitindo que Ele seja tudo para nós e que faça tudo em nós, por meio de nós e para nós. Et 9 e 15 da manhã, 2 com 4 para 7, RM 9 e 21 da manhã, 23, CF. 2 rúpias indianas 4 para 1 menos 6. O livro de Atos revela um grupo de pessoas que vive na história divina perseverando na oração e no ministério da palavra. Isso é viver no ministério apostólico em coordenação com Cristo como o nosso grande sumo sacerdote em seu ministério celestial. Et 6 para 4, HB 7 e 25 da manhã, 8 para 1 menos 2. Por meio da oração,
Pomos a nossa mente nas coisas do alto e nos tornamos um reflexo do ministério de Cristo nos céus. Dependemos da oração para fazer o que o homem não consegue fazer, entender o que o homem não pode entender e falar o que o homem não pode falar. Et 9:11 da manhã, 13 para 1-4, CL 3, 1-3, 4 para 2, EF 6:18 da manhã, DN 6:10 da manhã, 9 para 2-3, 1 2:13 da manhã, 2 3 para 6. Pelo ministério da palavra, dispensamos Cristo aos outros como a vida e o poder celestiais para que eles sejam sustentados com as riquezas de Cristo para viver Cristo como a sua vida celestial na terra. RM 3:16 da tarde, CF. IS 50, 4-5. O livro de Atos revela um grupo de pessoas que vive na história divina vista no Salmo 68, que mostra que Cristo é o centro do mover de Deus na terra e a realidade das atividades de Deus por meio da Igreja. SL 68 para 1:24. Precisamos desfrutar diariamente o Deus triuno processado e consumado como o Espírito derramado que dispensa a vida. SL 68 para 11-13, 19. Et 2:46 da manhã-47. 5:42 da manhã, 16 para 5, 8:31 da noite, 28 para 30-31. Precisamos habitar em Cristo como o porto dos evangelistas para o transporte e propagação na pregação do Evangelho. No dia de Pentecostes, pelo menos 120 navios evangélicos, todos eles galileus, zarparam do porto para propagar o Evangelho. SL 68 para 27. GN 49 para 13. ET 2 para 7. 1:31 da tarde. Dia 5. O livro de Atos revela um grupo de pessoas que vive na história divina ao continuar a desfrutar, viver e proclamar o Cristo ressurreto como o Filho primogênito de Deus, como as coisas santas de Davi, as coisas fiéis, que são todos os aspectos do que Cristo é como misericórdia para nós. Et 1:32 da tarde-34. Cristo como o descendente de Davi foi gerado por meio da sua ressurreição para ser o Filho primogênito de Deus e o Espírito que dá vida como as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Et 1:33 da tarde-35, e 55, 3-4. Em Atos 1:34 da tarde, Paulo interpreta as fiéis misericórdias prometidas por Deus em Isaías 55 para 3 como as coisas santas de Davi, as coisas fiéis, e em Atos 1:33 da tarde-35 ele indica que essas coisas são o próprio Cristo ressurreto como o Filho primogênito de Deus e o Santo. Isso também é confirmado por Isaías 55 para 4, que revela que as misericórdias prometidas são o próprio Cristo como a testemunha, o príncipe e governador dos povos. O Cristo ressurreto como o Filho primogênito de Deus e o Espírito que dá vida é um grande dom dado por Deus ao seu povo escolhido, e esse dom é intitulado As Coisas Santas de Davi, as Coisas Fiéis, Et 1:33 da tarde-34. O Cristo ressurreto é as misericórdias e bênçãos, as coisas santas e fiéis, que Deus nos dá como um grande dom. Esse dom é o próprio Cristo ressurreto como a realidade da aliança eterna com todas as suas riquezas insondáveis para ser a nossa graça todo-inclusiva. Is 42 para 6b, 55 para 3, 1 com 1 para 9, Et 1:43 da tarde. Dia 6. Se quisermos estar na continuação do livro de Atos, precisamos continuar a viver na história divina mediante uma consagração no aposento superior. Et 1:13 da manhã-14. Na praia, Pedro abandonou seu trabalho para seguir o Senhor Jesus, mas, no aposento superior, ele abandonou muito mais. MT 4:18 da manhã-20, Et 1:13 da manhã-14.
Ele se posicionou pela visão celestial para abandonar a religião dos seus antepassados. Ele abandonou o seu país, seu relacionamento com seus vizinhos e amigos, seus familiares e estava disposto a arriscar a sua vida. O tipo de consagração que precisamos hoje é uma consagração do aposento superior, uma consagração na qual pagamos o preço para ter todo o nosso ser, casado, com a visão celestial. Et 26 para 19, 1 para 8, 8 e 24 da noite. Se pagarmos o preço pela visão celestial, queimaremos as pontes atrás de nós e não teremos como voltar atrás. Termos a visão celestial depende de estarmos ou não dispostos a pagar o preço para comprar o espírito da unção como o colírio. AP 3 e 18 da manhã. Tomar o caminho da restauração do Senhor não é algo barato. Esse caminho é caro e exige uma consagração dispendiosa. Não estamos aqui para um movimento, mas para a restauração do Senhor, e a restauração somente pode ser levada a cabo pela consagração específica e extraordinária no aposento superior. Os 120 no aposento superior se tornaram um holocausto. Eles eram fervorosos em espírito pelo Senhor e queimavam os outros com o fogo divino da vida divina. LC meio-dia e 49-50. Et 2, 3 a 4, RM meio-dia e 11. Quando o Senhor Jesus estava na terra, grandes multidões o seguiam, mas não lhe proporcionaram nada para o seu mover. O seu mover estava com aqueles do aposento superior, com aqueles cujos olhos foram abertos e cujo coração foi tocado. Et 17 para 6b. É um pequeno número que virará o mundo de cabeça para baixo e mudará a era. Se quisermos estar no aposento superior, precisamos orar de maneira específica e dizer: Senhor, estou disposto a estar no aposento superior para a restauração do teu testemunho. Hino. Voltar ao índice. Direitos Autorais 2025 Living Stream Ministry. Todos os direitos reservados. Semana 7, dia 1.